Olá, querido amigo, tudo bom? Obrigado aí por estar participando conosco no estudo da lição. Chegamos à 12ª lição, são 13 lições, então está para terminar, a nossa lição desse trimestre. E aí já tem a nova, Não sei se chegou para vocês, mas para mim já chegou faz um tempo, eu tinha apresentado aqui no canal. A próxima lição tem como título Vida, Morte e Eternidade, então vai ser bem interessante. Participe conosco aí para estar aprendendo, tá certo? A cada dia a gente faz um estudo curto aqui da lição, no máximo 5 minutos, então dá para você aprender aí bastante, tá certo? Hoje a gente colocou à tarde porque é a introdução, pra você ter almoçado, mas é cada dia de manhã para estimular você a ler a Bíblia logo cedo. E a nossa lição dessa semana está com o título Morrer como Semente, e aí o verso que veio é o verso que está em João 12, verso 24, que diz: em verdade, lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui estava falando de si mesmo, porque alguns o acusavam e queria que ele fosse além mar, pregar, tal, mas a obra de Cristo, queridos, ela não era de alcançar todo mundo pela pregação física, mas pela sua ação em morrer. Cristo, ao morrer, ele ali então pôde alcançar a toda a humanidade que nele crê. Então a obra dele foi local com efeito mundial. Então Cristo fez uma obra na Judéia, mas essa obra alcança até a nós que aqui estamos. E o interessante é que quando diz que Cristo é o príncipe dos que dormem, não é que ele foi o primeiro a ressuscitar na Bíblia. Mas se você for observar, cada ressurreição teve o auxílio de alguém. E Cristo foi o que ressuscitou, porque o poder estava sobre ele, Então ele e o Pai são um, então ele é Deus, ele tinha poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. E assim Cristo, então, ele tem condições de nos dar novidade de vida, uma nova vida em Jesus. Nós podemos ter. Por isso que a nossa fé nele não é vã. Hebreus até capítulo 2, verso 9, diz que pela morte dele, muitos então viveriam, Então a morte de Cristo trouxe vida e a gente fica feliz em servi-lo. Sabemos que cremos em um Deus vivo, E essa semana a lição vai trabalhar aí, se sabemos que a vontade de Deus é a melhor, por que nós temos tanta dificuldade em aceitá-la, A pergunta aí que veio no sábado, Então, se é o melhor de Deus, por que é que falta? E o que é que falta quando você vai na lição de professor, você entende aí que falta é o morrer para si, E nascer para o reino de Deus. Então a lição dessa semana tem como ênfase a morte para o pecado, que estabelece então o Espírito Santo na vida. Se a gente não morrer para o pecado, não morrer para si mesmo, nunca vai ter espaço para Jesus nos transformar. Então essa semana ela tem um conteúdo assim bem interessante, porque vai falar sobre a submissão de Cristo, o que ele fez para nos salvar, mas o que a gente precisa fazer para que o evangelho seja real em nossa vida. Se não experimentarmos a morte para o pecado, seguiremos com uma vida de egocentrismo, autosserviço e uma vida de pecado que de fato conduz à morte, a morte eterna. Então por isso, queridos, que morrer para o pecado é deixar de si, largar esse egocentrismo e poder falar igual a Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora as coisas não é para mim, as coisas são para o próximo, Então a piedade é uma das provas também de um verdadeiro cristianismo. Então se eu sei compartilhar, dividir, isso é o espírito real de um cristão que deve ter. Então essa semana está bem rico aí a lição, participe conosco. Não deixe de se envolver todos os dias às 6h15 da manhã. Só no sábado que a gente faz à tarde para não atrapalhar você ir para a igreja e não esquecer do estudo, que precisa ser feito. Então fica conosco aí durante essa semana que tem muita coisa boa para aprender com a lição, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo da lição. Obrigado pelos seus ensinos, que possamos aprender, Senhor, em meio às provas da vida, mas nos fortalecer, ter um caráter nobre, para que assim possamos alcançar a vida eterna e podermos vencer as provações maiores que virão pela frente. Cuida de nós, nos dá um sábado excelente em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Meus queridos, não se esqueçam de assistir o nosso devocional. Temos aí também no canal sermões, estudo bíblico, que também publicamos semanalmente, tá certo? Deus os abençoe. Tchau, tchau, queridos.